Olá pessoal, muito boa noite. Iniciando aqui o canal Conselho de Quebrada, né? Na verdade, na tentativa de tentar ajudar algumas pessoas. E vamos começar com o concurso da Câmara Municipal de Aracaju, Sergipe. Vamos entender primeiro um pouco do edital, né? Ler o edital, para quem não leu, e destacar alguns pontos importantes e depois vamos tentar trabalhar algumas leis específicas e algumas disciplinas que vão cair no concurso. Vamos lá. Câmara Municipal de Aracaju, edital número 1, de 10 de fevereiro de 2020. O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 37, incisos 2 da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Complementar 169 de 2019, torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para o concurso público destinado ao provimento de 50 vagas imediatas para os cargos de nível médio, técnico e superior, bem como a formação de cadastro de reserva no período de vigência do concurso público, de acordo com o disposto no presente edital. O concurso público regido por esse edital, pelos diplomas legais regulamentares, seus anexos posteriores, retificações caso exista, visa o preenchimento de 52 vagas imediatas e cadastro de reserva, sendo 5 vagas para o cargo de analista administrativo, 3 vagas para o cargo de analista legislativo, 3 vagas para o cargo de jornalista, 1 vaga para o cargo de contador, 1 vaga para o cargo de enfermeiro, 1 vaga para o cargo de redator, 1 vaga para o cargo de médico, 2 vagas para o cargo de procurador judicial, 1 vaga para o cargo de relações públicas, 15 vagas para o cargo de assistente administrativo e 10 vagas para o cargo de assistente legislativo, 2 vagas para o cargo de intérprete e tradutor de Libras, 1 vaga para o cargo de técnico de tecnologia da informação, 1 vaga para o cargo de técnico de enfermagem e 1 vaga para o cargo de técnico em segurança do trabalho e 4 vagas para técnico em taquigrafia. Ele diz que são respeitados os percentuais de 5% previstos na lei municipal, que dispõe reserva de vagas para candidatos com deficiência, e a inscrição do candidato implicará concordância plena e integral com os termos desse edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente. Do concurso, para todos os cargos haverá prova escrita de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de técnico em taquigrafia, além da prova escrita, será realizada a prova prática. Para os cargos de nível superior, além da prova escrita, será realizada a avaliação de títulos de caráter classificatório. Os resultados serão divulgados na internet, no site da FGV. As provas serão realizadas no município de Aracaju, no estado de Sergipe. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na cidade de Aracaju, se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas a determinada para a aplicação da prova, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade para o deslocamento e a hospedagem desses candidatos. Todos os horários definidos nesse edital, em seus anexos e em comunicados oficiais, têm como referência o horário oficial da cidade de Aracaju. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, devendo encaminhar e-mail para concursocma20@fgv.br em até 5 dias úteis após a divulgação do edital. Após essa data, o prazo estará precluso. Pronto. Dos cargos: assistente administrativo, assistente legislativo, o vencimento inicial é R$ 1.600. Para assistente administrativo, total são de 15 vagas, 12 ampla concorrência, 1 para deficiente e 2 para negros. Assistente legislativo, 8 para ampla concorrência, 1 para deficiente e 1 para negros, totalizando 10 vagas. Intérprete de Libra, o salário é R$ 1.900. Técnico de tecnologia, o salário é R$ 1.900. Técnico em enfermagem, R$ 1.900. Técnico em segurança do trabalho, R$ 1.900. Técnico em taquigrafia, R$ 1.900.
Os cargos de analista, 2.300 vencimento inicial, total de 5 vagas para analista administrativo, né? 3 ampla, 1 deficiente e 1 negro. E analista legislativo 2.300 também, 3 vagas somente, mais cadastro de reserva. Jornalista 3 vagas, mais cadastro de reserva. Contador 1 vaga, enfermeiro 1 vaga, redator 1 vaga, médico 1 vaga, procurador judicial 2 vagas, relações públicas 1 vaga. Os requisitos, né? Ser brasileiro, ter sido classificado no concurso, ter idade de 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos, e com TRE, apresentar a declaração, se tiver outro cargo, declaração de patrimônio, sigilo confidencial, não estar respondendo na esfera pública, ser idôneo, estar apto no exame admissional, apresentar diploma de nível superior e médio, não ter sido condenado a pena privativa de liberdade, estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão ou conselho de classe, estar apto física e mentalmente, não registrar antecedentes criminais, cumprir a determinação do edital. No ato da posse, todos os requisitos deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original. O servidor será regido pela Lei Complementar 169. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o edital e certificar-se que preenche todos os requisitos. Data das inscrições, né, 17 de fevereiro a 16 de março. Acessar o endereço, preencher o requerimento, enviar o requerimento. Todos os candidatos inscritos no período. Máximo 17 deve pagar o boleto. No máximo dia 17 de março até as 23h59 tem que pagar o boleto. O pagamento da taxa de inscrição após dia 17 de março. A realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário implica o cancelamento da inscrição. Tal. Vamos na isenção. O prazo de isenção já acabou, né? Quem pediu. A isenção poderá ser solicitada no período entre 14 horas do dia 17 de fevereiro e 16 horas do dia 19 de fevereiro. Aí, das reservas de vagas, pessoa com deficiência, as pessoas serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência compatível com o cargo na proporção de 5% das vagas previstas de acordo com a lei complementar. Do total de vagas para o cargo público e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso. Ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico, documento original ou cópia autenticada em cartório, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código. O que tem que conter no laudo médico, tá aqui. Vamos adiantar para as vagas destinadas ao negro, né? Obedece os critérios dispostos na Lei Municipal número 5.049 de 2018. Vamos lá. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada na cidade de Aracaju no dia 17 de maio de 2020, das 8 às 12 horas para os cargos de nível superior e das 14 às 18 horas para os de nível médio e técnico, segundo o horário oficial da cidade de Aracaju. Os locais para a realização da prova objetiva serão divulgados no endereço da FGV. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de realização das provas e o comparecimento do horário determinado. Da prova escrita objetiva. Para o cargo de nível médio e técnico, a prova escrita objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma resposta. Para o cargo de nível superior, exceto os cargos de procurador, a prova objetiva será composta de 70
questões de múltipla escolha numeradas sequencialmente por 5 alternativas e apenas uma resposta correta. Para o cargo de procurador, a prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma resposta correta. As questões de múltipla escolha valem 1 ponto cada, sendo 60 pontos a pontuação máxima obtida na prova objetiva para o cargo de nível médio e técnico, 70 pontos a pontuação máxima obtida na prova objetiva para os cargos de nível superior, exceto procurador, e 80 pontos a pontuação máxima obtida na prova objetiva escrita para o cargo de procurador. As questões da prova escrita objetiva serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos constantes no anexo 1 desse edital. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e números de questões para o cargo de nível médio e técnico. Módulo 1, de língua portuguesa 20, raciocínio lógico 10, conhecimento específico 30, total 60, nível médio e técnico. Nível superior, módulo 1, língua portuguesa 24, legislação específica 10, conhecimento específico 36, exceto o cargo de procurador. E para o cargo de procurador, língua portuguesa 30, específica 10 e conhecimento específico 40. Será atribuído nota 0 à questão que apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada ou à questão que apresentar emenda ou rasura. O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta no cartão de resposta, que será o único documento válido para a correção das provas. Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão de resposta serão de inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com esse edital ou com as instruções do cartão de resposta, como marcação rasurada, emendada ou com campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma, haverá substituição do cartão de resposta por erro do candidato. O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou de qualquer modo danificar o seu cartão de resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade da realização da leitura ótica. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição, sua data de nascimento e o número do documento de identidade. Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a correção da sua prova. Cartão de resposta. O candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será eliminado do concurso. A FGV divulgará a imagem do cartão de resposta dos candidatos que realizarem a prova escrita objetiva, exceto dos eliminados na forma desse edital, no endereço eletrônico da FGV. Após a data da divulgação do resultado da prova escrita, a imagem ficará disponível por até 15 dias, corridos da data de publicação do resultado final do concurso. Após o prazo determinado no subitem, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem do cartão de resposta. Será considerado aprovado para os cargos de nível médio o candidato que, na prova escrita objetiva, cumulativamente acertar no mínimo 12 questões no módulo 1 de conhecimentos básicos e acertar no mínimo 12 questões no módulo 1 de conhecimentos específicos. Será considerado aprovado para os cargos de nível médio e técnico o candidato que, na prova objetiva, cumulativamente acertar no mínimo 12 questões no módulo 1 de conhecimento básico e acertar no mínimo 12 questões no módulo 2 de conhecimento específico e não zerar nenhuma disciplina. Será considerado aprovado para os cargos de nível superior, exceto para o cargo de procurador, o candidato na prova cumulativamente acertar 13 questões no módulo 1 de conhecimento específico e 15 questões no módulo 2 de conhecimento específico. Não zerar nenhuma disciplina. Para o cargo de procurador, o candidato deverá acertar cumulativamente, no mínimo, 16 questões do módulo 1 de conhecimento básico e 16 questões no módulo 2 de conhecimento específico e não zerar nenhuma disciplina. O candidato que não atender aos requisitos do subitem será eliminado do concurso. Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais da prova escrita objetiva. A legislação com vigência após a data da publicação desse edital, assim como as alterações de dispositivos constitucionais legais e normativos a ela posteriores, não será objeto de avaliação nas provas do concurso da prova objetiva. Somente submeterão à prova prática os candidatos do cargo de técnico de taquigrafia que fazerem prova. Somente
Se submeterão à prova prática os candidatos ao cargo de técnico em taquigrafia que forem aprovados na prova escrita objetiva dentro do quantitativo correspondente a 5 vezes o número de vagas disponíveis, respeitados os empatados na última posição. Se submeterão ainda à prova prática os candidatos negros que forem aprovados na modalidade de concorrência, respeitados os empatados na última posição e desconsiderados os candidatos enquadrados no item 9.1. Todos os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, desde que aprovados na prova escrita, se submeterão à prova prática. Os candidatos que não se submeterem à prova prática na forma do item 9.1 e seguintes serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso. Os candidatos realizarão prova prática a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico da área. A prova prática será de caráter eliminatório e classificatório e valerá no máximo 50 pontos. Os candidatos aprovados para a prova prática serão convocados por meio de edital de convocação que estará disponível no endereço eletrônico. A prova prática será realizada em Aracaju. A prova prática consistirá em apanhamento taquigráfico do texto parlamentar a ser sorteado antes do início da prova, na presença dos candidatos. A prova prática de apanhamento taquigráfico será aplicada durante 5 minutos e consistirá de ditado feito em velocidade média de 80 a 90, inserir palavras por minuto, seguido de tradução digitada em computador compatível com IBM-PC em processador de texto com prazo máximo de 2 horas. O texto parlamentar será apresentado em gravação de áudio. O candidato deve estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado adequado às normas técnicas da ABNT. A prova prática de apanhamento taquigráfico de caráter eliminatório e classificatório realizar-se-á exclusivamente de forma manuscrita, a lápis ou caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em papel transparente. O candidato empregará o método taquigráfico de sua escolha, em papel padronizado fornecido pela FGV. Quando do término das provas, o arquivo contendo a tradução digitada pelo candidato será salvo em mídia removível pela coordenação da FGV, sendo o procedimento acompanhado pelo candidato, o qual deverá assinar termo informando estar ciente de que os arquivos salvos correspondem àqueles que foram por ele produzidos. O candidato será permitido solicitar cópia do material produzido durante a realização das provas práticas, desde que isso ocorra nos 30 minutos de tempo destinado à sua realização. Tal cópia será salva em mídia removível pela coordenação da FGV, sendo que o candidato que desejar a cópia de material produzido deverá levar pendrive próprio para a realização do procedimento. Dos critérios de avaliação para a prática do apanhamento taquigráfico. A correção da prova será efetuada com base no texto digitado com observância dos seguintes critérios de pontuação. Número de erros, nenhum, 50 pontos. De 1 a 3, 48. De 4 a 8, 46. E aí você vai vendo, acima de 55, 0. Será considerado, para fins de cálculo de erro, para cada palavra omitida, acrescida ou substituída. Com alteração de sentido, 1 erro. Sem alteração de sentido, 0,50. Os erros de língua portuguesa serão descontados conforme o tipo e os valores discriminados a seguir. Ortografia. Aí, quem for fazer para taquígrafo, dá uma olhadinha. Realização das provas. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1 hora. Na cidade de Aracaju, indicando esferográfica azul ou preta, material transparente, documento de identidade original e do comprovante de inscrição, do comprovante do pagamento da taxa de inscrição. Serão considerados documentos de identidade, carteira expedida pelo Comandos Militares, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação e Corpo de Bombeiro. Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de motorista sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, nem identificáveis ou danificados. Não será aceita cópia do documento de identidade ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Apresentado por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original na forma definida no subitem desse edital poderá fazer as provas. Não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso. A identificação datiloscópica. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local da realização da prova por no mínimo 3 horas. Os 3 últimos candidatos que terminarem a prova deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após os 3 terem entregado o material utilizado e terem seus nomes registrados na ata, além de estabelecidas suas respectivas assinaturas. O
candidato somente poderá levar consigo caderno de questões ao final da prova se sua saída ocorrer nos últimos 30 minutos anteriores do horário determinado para o término da prova. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal seu cartão de resposta e seu caderno de questões. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova. São as informações menos relevantes que se aplica a todos os concursos da avaliação de título para os cargos de nível superior. Serão avaliados ainda os títulos de todos os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência, desde que é aprovado na etapa antecessora. A avaliação valerá no máximo 12 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados possa ser superior a esse valor. Os títulos para análise deverão ser enviados, imagem do documento original ou cópia autenticada frente e verso, em campo específico no link de inscrição, das 14 do dia 19 de fevereiro até 16 do dia 16 de março, na área oficial de Brasília, no endereço eletrônico. Os títulos para análise deverão ser enviados, campo específico no link da inscrição. Não haverá hipótese alguma outra data para envio de títulos. O envio de títulos é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FGV não se responsabiliza por qualquer tipo de falha técnica que impeça a chegada da documentação. A FGV, os títulos enviados terão validade somente para esse concurso. Enviado no formato PDF, JPEG, JPG, cujo tamanho não exceda 5 MB. O candidato deverá observar as demais orientações contidas. Quadro pós-graduação, 1 ponto, máximo 2. Pós-graduação, mestrado, 4 pontos, máximo 4. Doutorado, 6 pontos, máximo 6. Classificação do concurso. A nota final será obtida na prova escrita objetiva para os cargos de nível médio e técnico, exceto para o técnico em taquigrafia. Para os cargos de técnico e taquigrafia, a nota final será a soma das notas obtidas na prova escrita e prova prática. Para os cargos de nível superior, a nota final será a soma das notas objetivas. Como a gente chegou na metade do edital, eu vou parar para o vídeo não ficar muito grande e continuamos no edital número 2. Valeu, se inscreve aí, dá um joinha, me ajuda.